Olá, meus amados, voltamos aqui para a nossa parte, para essa oitava parte, né? Que é a descoberta dos nêutrons, né? Na última aula a gente falou de Rutherford, da experiência do Rutherford, da descoberta da eletrosfera, do núcleo e do seu sistema que ficou conhecido como sistema solar ou sistema planetário, né? Que é onde você tem o núcleo seria o Sol e ao redor dele os elétrons, que representaria os planetas, né? Então, em 1932, um físico inglês, James Chadwick, realizou experiências com partículas alfas, transmutação nuclear. Sandrão, o que é a transmutação nuclear? A gente vai estudar lá em radioatividade, já tem até algumas aulas já gravadas, né? Que a transmutação nuclear é o seguinte: é quando você transforma um elemento químico em outro. Certo? E como é que Chadwick fez isso? Né? Ou transforma ou converte, tanto aí são sinônimos. O experimento de Chadwick consistiu em bombardear átomos de berílio de 9, ou seja, número de massa 9, com partículas alfa. Então como é que foi essa reação? A reação ela é mais ou menos assim. Eu tenho o berílio de massa 9, número de prótons 4. Ele bombardeou, ou seja, bombardear, ele chocou a partícula alfa, que já sabemos que tem massa 4 e 2 prótons. E ele viu que essa partícula produzia um carbono. Sabe-se que o carbono é de massa 12 e tem 6 prótons, né? E aí liberou, né? Houve a liberação de uma partícula até então desconhecida de massa 1 e carga 0. Você vai aprender em radioatividade a conservação da massa e da carga. Ou seja, isso aqui é o reagente. Esse aqui é o produto. Então a soma das massas do reagente e do produto tem que ser iguais. E o número atômico dos reagentes tem que ser igual ao número atômico do produto. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar aqui, ó, 9 mais 4, 13. O carbono tem 12. Então essa partícula que foi liberada, que até então não conhecia, tem massa 1. Porque a soma tem que dar os mesmos 13 do reagente. E por que ela não tem carga? Porque o berílio tem 4 prótons, o alfa tem 2 prótons e o carbono tem 6. 2 mais 4, 6. E aí foi deduzido que o nêutron não tinha carga. Então quem descobriu os nêutrons? Chadwick. Fazendo o quê? Transmutação nuclear. O que é transmutação nuclear? É quando um elemento químico se converte em outro. O berílio se converteu em carbono, certo? Então como é que ele fez? Ele pegou uma partícula de berílio, um átomo de berílio, bombardeou com a partícula alfa, produziu carbono e uma partícula até então desconhecida, que ele não sabia que era os nêutrons. Como é que ele descobriu que o nêutron tem carga 1 e massa 0? Porque pela lei da radioatividade, você vai saber que tem que haver conservação de massa e conservação de carga. Então o número de massa do reagente tem que ser igual ao número de massa do produto, e o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto. E aqui está uma representação legal, né, da representação do núcleo, né? Ou seja, nêutrons e prótons, certo? E uma coisa interessante, se o núcleo fosse composto apenas por prótons, ou seja, cargas positivas, ele não existia. Essas cargas essas partículas nunca iam se juntar, porque tem de mesmo sinal se repele. Então eles deduziram o seguinte: entre os prótons tem que existir uma partícula, certo? Que não tenha carga, correto? Para justamente não deixar essas partículas se encontrarem e elas se separarem. Mais ou menos assim o raciocínio. Ok? Então está descoberta aí a terceira partícula nuclear descoberta por Chadwick, que é o núcleo. Ok? Antes de fazer as propriedades das partículas, eu quero só fazer essa observação aqui
no final, duas observações legais. A primeira observação é que prótons e nêutrons são chamados de nucleons. Nucleons. Porque são partículas nucleares, certo? São denominados nucleons. E a partícula neutra, né, o nêutron, foi mais difícil de ser descoberto porque não tem carga. Então ela foi mais difícil de ser descoberta. Ok, meus amados? Certo? Então tá aí as duas observaçõezinhas, tá? Então, prótons e nêutrons são denominados nucleons, e o nêutron foi mais difícil porque não possui carga, certo? Bom, agora vamos falar aqui das propriedades, né? Podemos falar aqui das propriedades das partículas atômicas, né? Eu vou escrever para você aqui, tentar escrever para ficar bonitinho, né? Próton, como é que é o símbolo do próton? Próton você recebe por um P, ele tem uma massa e uma carga positiva. Às vezes um cara bota um sinalzinho de mais, ou simplesmente, eu vou até aumentar a tela aqui, e vou apagar, para ficar mais bonitinho. Prótons é representado por um P, em cima bota o número 1, embaixo você bota mais 1, ou simplesmente você bota um P, que ele tem uma massa 1 e o número de carga 1 positivo. Nêutron é representado pela letra N, tem massa 1, massa aproximadamente de um próton, e sua carga é 0. O elétron é representado pela letra E, eu gosto muito de representar assim, com um menuzinho, né? Porque sua carga, sua massa é praticamente desprezível, mas ele tem carga menos 1. Ou você pode representar assim, ou você pode simplesmente colocar uma letra E, botar um 0 e um menos 1, ok? A massa do próton. A massa do próton é aproximadamente, em gramas, né, 1,672 vezes 10 a menos 24. Essa é a massa de um próton, aproximadamente em grama. A massa de um nêutron é muito próxima, é 1,675 vezes 10 elevado a menos 24. A massa de um elétron é 9,109 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 29. Olha a diferença da massa do próton e do nêutron para a massa do elétron, né? É muito maior. Em unidades de massa atômica, né? Que é a unidade, lembrando que ainda vou gravar essa aula de cálculo, né? Que você vai ver a relação de unidade de massa atômica, que teve como referência para se achar a massa dos átomos e das partículas o átomo de carbono, ok? Então, em unidade de massa atômica, um próton pesa 1,00726 unidades de massa atômica, hoje representada pelo U. Um nêutron já é 1,00865 U. A gente vai estudar em cálculos químicos que isso aqui é o que vale a... Isso aqui é maior do que 1/12 do carbono 12, certo? E o elétron, ele é 0,0054885 unidades de massa atômica. Olha como a diferença da massa do próton, do nêutron e do elétron. O elétron, realmente, a sua massa é muito pequena em relação a de prótons e nêutrons, né? Ok? Lógico, as cargas, né? Para finalizar, a carga do próton ele é positivo, mais 1. A do nêutron é neutra, representada pelo 0. E a do elétron ele é menos 1. Ok, meus amados? E com isso, meus amigos, concluímos
a 8ª parte, né, da nossa aula, ok? Até a próxima, um abraço a todos.